capítulo de 22, versículo de número 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém? Amém. Somente esse versículo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer a bandeira de Israel, mas a bandeira de Israel hoje é uma bandeira branca com azul. Ela é mais branca e bem no meio dela tem uma estrela, a qual é conhecida como a estrela de Davi. No começo, quando foi feita a primeira bandeira da nação de Israel, lá atrás, aonde não era ainda uma nação, ainda eles eram um povo, aonde não tinha uma terra, então foi autorizado que eles construíssem uma bandeira, para que a partir dali eles pudessem começar a se organizar como pátria. Toda a nação ela tem a sua bandeira, todo o seu estado tem a sua bandeira, todo o município. E na verdade a bandeira ela é uma forma de você reverenciar aquele local. Se você quiser conhecer a história de qualquer cidade, de qualquer país, você vai na bandeira. Na bandeira do Brasil, por exemplo, quando você vê aquele verde bonito lá, está falando das matas, não é verdade? O azul está falando dos rios, dos mares. Aqueles montes de estrelas está falando dos estados. Como da mesma forma ela nos Estados Unidos, aonde todas aquelas estrelas que tem naquela bandeira dos Estados Unidos significa todos os estados. Cada estrela daquela lá, ela tem uma história. Na verdade, toda estrela ela tem uma história. A estrela, a qual foi constituída por Deus lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, ela foi construída por Deus, mas ela tem um tempo de vida. Então quando você, que vê mais os namorados isso, né? Quem está com 10 anos, 20 anos, 30 anos de casado, às vezes não vê, às vezes não tem tempo de ver, né? Os namorados que vê mais essas estrelas. Então eles estão lá na pracinha, chupando sorvetinho, estão na rua, né? Então eles olham para cima, lá vê uma estrela cadente. Aí um vê, outro não vê, já percebeu? Sempre assim, né? Um pega e olha lá e fala: você viu ali? Eu falei: não vi. Eu acho que é uma estrela. Aí o outro que não viu fala: então é uma estrela cadente. Aquela estrela cadente, ela caiu por quê? Venceu o tempo de vida dela. Toda estrela, ela tem um tempo de vida, milhões e milhões de anos, mas cada estrela tem um tempo de vida. Então, na verdade, ela tem a história dela. E essa bandeira de Israel, a qual tem aquela estrela, ela tem uma história. E eu quero contar para vocês essa história. A construção de uma estrela é o tema que eu coloquei aqui na mensagem dessa noite. Eu não sei se você sabe, mas aquela estrela, na verdade, ela não foi simplesmente colocada naquele local. Há muitos anos atrás, há 1000 anos aproximadamente antes de Cristo, diz aí os estudiosos, 1050 anos antes de Cristo, mais ou menos, era a época onde Davi ele começou a reinar na nação de Israel. Ele herdou lá o reinado de Saul, que foi colocado por mãos de homens, fizeram lá uma votação, colocaram ele, não foi Deus que colocou, mas Davi foi uma pessoa que foi colocada por Deus. Já que quiseram que tivesse um rei, então Deus, na segunda vez, quando foram colocar um rei, ou tinha necessidade para a nação de Israel, eu entendo mais dessa forma, de ter um rei realmente que tivesse integridade, que tivesse a visão, o foco de Deus. Então Deus escolheu Davi, foi lá, ele foi ungido por Samuel, você conhece a história, e ele ficou aproximadamente 30 a 35 anos após aquele dia qual ele foi ungido até ele assumir o reinado. Ele teve uma preparação, ele teve que muitas das vezes até fugir do próprio Saul, que tinha um pouco de ciúmes dele. Então ele pegou e foi lá para as montanhas de Judá. Lá ele conheceu aproximadamente 300 pessoas que eram foragidos, pessoas que tiveram a sua vida derrotadas, na verdade, no meio daquele povo lá de Israel, no meio do povo hebreu. Pessoas que tinham o seu comércio, pessoas que tinham lá a sua terra, pessoas que tinham sua família formada, mas pelo abuso da cobrança dos impostos, por tantas guerras, eles não suportaram tanta taxação de imposto. Então eles, na verdade, para não serem escravos, os seus filhos não serem escravos, então eles acabaram fugindo para as montanhas de Judá. Então Davi, chegando naquele local, numa caverna, encontrou aqueles 300 homens
nações, a qual aparentemente para todas as outras pessoas eram pessoas derrotadas, Davi conseguiu construir naquelas pessoas uma ideia de uma nação diferente, onde o brilho do Senhor se manifestasse, onde a grandeza de Deus se revelasse, onde a voz de Deus fosse única. Então, através dessa vontade daquelas pessoas, então eles começaram a construir uma nova história. E essa história ela não foi construída através de um reinado. Essa história foi construída através de um desejo de um homem, a qual tinha a revelação divina, tinha a revelação de Deus, de ver uma nação totalmente diferente daqueles parâmetros a qual estava vivendo naquele momento através do reinado de Saul. Então, ele começa ali a reinar, ele começa a lutar através da cidade de Judá, e ele começa então a buscar que novamente a nação de Israel, o que estava se formando, as 12 tribos, né, que eles ainda eram tribais, então eles viessem estar vivendo em cima de um único conceito, que não era um homem que estivesse na frente deles, falando, orientando, um homem que muitas das vezes que tinha autoridade, foi até mesmo colocado pela permissão de Deus, porque Deus permitiu que Samuel viesse ungir ele como rei. Então, pelo fato de ele estar ali, e ele não seria a voz única, e na verdade ele não seria a voz de Deus. Eu quero dizer para você, pelo fato de uma pessoa carregar uma Bíblia, pelo fato de uma pessoa aparentemente ela ter uma aparência de uma pessoa cristã, de repente uma pessoa, pelo fato de ela ter uma aparência de ser uma pessoa que tem uma vida idônea, isso não significa que a presença de Deus ela é maciça na vida dessa pessoa. Em momentos a qual Deus ele precisa trabalhar, ele precisa agir, em momentos onde Deus ele precisa alicerçar o mais fraco, o doente, ele pode até usar essa pessoa. Mas na verdade, para que Deus ele possa usar no conteúdo e na quantidade, na qualidade que Deus ele quer, então essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, ou uma igreja, ou uma cidade, ou uma nação, tem que estar intitulada realmente com uma voz de Deus, onde o Espírito Santo de Deus, ele fala e se manifesta. E nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui nessa noite, se você quer ser a voz profética de Deus nesses últimos dias, te prepare que Deus vai te usar. Mas para Deus te usar, Ele precisa ter a certeza que o teu coração tem que ser um coração de uma pessoa valente, uma pessoa destemida, uma pessoa que olha nos momentos de dificuldade, começa a bradar com a tristeza no coração, mas dentro da alma e do teu espírito tem aquela vontade de ser vencedor. E se você é um dos tais, eu quero dizer para você, pode levantar as tuas mãos para o céu, pode exaltar e glorificar Deus nessa noite, porque Deus está predestinado a te usar, e Deus ele vai te usar, porque o nome dele tem que ser exaltado e glorificado na sua vida, para que todos possam conhecer que Ele é o Rei dessa terra. Aleluia! Então Davi ele começou a construir uma história, meu irmão. Ele começou a construir uma história, e nesse período de preparação, Deus havia colocado Davi no local onde muitas pessoas não querem ficar. Davi estava totalmente fora dos holofotes. Davi ele não estava nos grandes congressos, Davi não estava nos grandes seminários, ele não estava nos grandes congressos de missões, ele não estava nas grandes conferências, se fosse nos dias de hoje, nacionais ou internacional da sua igreja. Davi, na verdade, ele estava com poucas ovelhas, num local onde os seus próprios irmãos e o seu pai e a sua mãe, apesar de amar aquelas ovelhas, não queria ficar, mas Davi estava lá. Lá, na verdade, Davi começou a ser modelado, ele começou a ser trabalhado por Deus. E eu quero dizer para você que Deus ele começa a modelar você, Deus ele começa a me modelar fora dos holofotes, sabe por quê? Deus ele não quer te humilhar, Deus ele não quer me humilhar, Deus ele não quer que ninguém se perca, Deus ele não quer que você se entristeça, e muitas das vezes ele tem que dar uma puxadinha na sua orelha, na minha orelha, de vez em quando ele tem que falar assim, Valdeci, você está no caminho errado, você tem que ir para outro caminho, de vez em quando Deus ele tem que chegar para você, para mim, falar que está faltando oração, que está sobrando oração, então está na hora de te empurrar, que você possa caminhar, para que Ele possa te usar. Em alguns momentos Deus ele chega para você e fala que você está trabalhando muito, em alguns momentos Deus ele chega para você e fala que você está parado, mas isso é tudo dentro de uma estratégia de Deus, para que você possa ser modelado. E da mesma forma Deus estava modelando a Davi, mas Davi não podia ser modelado no meio da nação de Israel, porque na verdade muitas pessoas não iam entender aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Eu quero dizer para você que Deus modela você lá no teu serviço, Deus modela você na sua casa, Deus modela você na tua rua, Deus modela você na sua escola, Deus modela você no monte, na vigília, dentro da igreja, Deus modela você na madrugada sozinho, Deus modela você dentro do teu carro, dentro do ônibus, através de um louvor, através de uma palavra profética de uma pessoa desconhecida. Na verdade o Senhor, Ele está predisposto a olhar para você e pegar e falar assim, eu quero usar, mas para usar Deus Ele tem que modelar e
construir uma estrela. Você é uma estrela, e como estrela você tem que brilhar. Então, para que você possa brilhar, Deus ele precisa mostrar para você como é que você vai brilhar, aonde você vai brilhar. Porque se você olhar para o céu, você vai ver que existem vários grupos de estrelas. Então esses grupos de estrelas, na verdade, elas foram colocadas estrategicamente por Deus ali para brilhar de noite. Se você olha para uma estrela, talvez ela está fraquinha aqui, talvez você precise até de um binóculo, né? Talvez você precise até de um centro especializado para que você possa lá pegar aqueles grandes binóculos para você ver essas pessoas, e essas estrelas, em outro local. Uma pessoa com muita facilidade, em outro país, em outro continente, ele consegue ver aquela estrela, porque aquela estrela ela foi feita para brilhar em outro local. Cada estrela, meu irmão, ela brilha no local, e Deus ele precisa mostrar para você como é que Ele quer te usar, aonde Ele quer te usar, que tipo de trabalho que Ele tem na sua vida, como é que você vai ser no seu casamento, como é que você vai ser no seu trabalho, como é que você vai ser na rua, enfim. Deus ele não se preocupa somente com o teu ministério, Deus ele se preocupa com você, porque Ele quer fazer você brilhar em todas as noites, não somente em noites de lua cheia. Naqueles momentos, naquelas dificuldades, naqueles momentos tenebrosos, onde as pessoas olham para o céu, eles conseguem visualizar apenas 2 ou 3 estrelas. Deus ele quer que você seja essa estrela, porque você precisa brilhar não somente para você, mas você precisa brilhar para outras pessoas, para outras casas, para outras famílias, quem sabe até mesmo para outra nação. E para isso Deus ele precisa trabalhar na sua vida. E Deus olhou para Davi e falou assim: Davi, eu vou trabalhar com você, Davi, mas eu quero que você seja primeiro um grande pastor. Então Deus coloca lá na vida daquele menino algumas ovelhas, e no começo, quem sabe, nós não conhecemos a história, e a Bíblia ela não conta essas coisas, porque na verdade algumas coisas elas tinham importância somente para aquele momento. Existem coisas na sua vida que têm importância somente para aquele momento, não é para a obra inteira, não é para a sua edificação. Existem algumas coisas que acontecem na sua vida, é somente para você ser canal de bênção para a vida de uma outra pessoa, somente para você ser intelector para uma outra pessoa, sabe? São coisas que Deus usa somente como instrumento, não para a sua edificação própria. Então Davi foi colocado lá no meio daquelas ovelhas, e ele começou a aprender que aquele cajadinho que estava na sua mão tinha algumas funções. Então descobriu que aquele cajado era para que pudesse controlar como é que as ovelhas andavam, quando elas estavam no local perigoso, no meio das pedras, ou caía em algum buraco. Então ele ia lá com o seu cajado, ele pegava lá e conseguia tirar aquela ovelha daquele local. A primeira coisa que Davi ele aprendeu é que as ovelhas deveriam ser protegidas de qualquer forma. Então ele começou a ser usado por Deus dessa forma. Depois ele começou a aprender que muitas das vezes, para que essas ovelhas pudessem ser ali cuidadas, ele tinha que muitas das vezes colocar até a sua vida em risco. Então, um determinado dia apareceu um urso, ele matou um urso, aparece um leão, ele mata um leão, e ele continua na sua trajetória. O seu pai não acreditava, a sua mãe não acreditava, os seus irmãos então até deitavam, sentavam no chão para dar risada quando ele contava essas histórias. E o seu pai, depois que ele saía, e muitas das vezes até próximo dele, nós temos passagem bíblica, nós temos parâmetro para dizer isso. Algumas vezes seu pai fala assim: mas esse menino é sonhador. Imagina ele matar um urso, ele matar um leão. Mas na verdade que não era ele que estava fazendo isso, era o Espírito Santo de Deus que estava na vida dele, que estava construindo uma estrela. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando acontece na sua vida algum problema, que você acha que você vai morrer, ou que você vai perder feio uma determinada situação, ou uma doença que parece que é para a morte, eu quero dizer que não é, não. É para que você possa brilhar. Deus ele quer construir uma estrela, aquela estrela onde as pessoas possam olhar e dizer ali: ei, eu quero ser que nem aquela estrela, eu quero brilhar na abundância, eu quero brilhar na dificuldade, eu quero brilhar quando as pessoas olharem para mim de manhã, de tarde, de noite. Não interessa se eu estou doente, se eu estou com saúde, de qualquer forma, se eu tenho dinheiro no banco ou não tenho, de qualquer forma eu tenho que brilhar. Eu quero dizer para você, se você não entendeu ainda, se você não está conseguindo, Deus vai fazer você brilhar dessa forma. E Davi continua a sua história, e no meio desse caminho então aparece Samuel, vai lá e consagra ele. Então aí a partir desse dia começa mais ou menos 30, 35 anos de uma outra história, não daquele menino a qual ele estava cuidando do rebanho do seu pai, mas a partir daí Deus estava trabalhando com ele, para que ele pudesse brilhar não somente na terra, mas nos céus. Deus estava preparando ele para que ele pudesse então ser realmente um instrumento para a nação de Israel, e a partir daí para todo mundo conhecer realmente quem era o povo de Deus e quem que era Davi. Então Davi ele começou a ter algumas passagens interessantes, e para mim resumir aqui mais
atenção, que me chamou a atenção, foi o fato dele pegar e enfrentar Golias. Uma pessoa que tinha aproximadamente, uns dizem que é 180, 200, mas existe um consenso que não foge disso. O peso de Golias tinha mais ou menos de 180 a 200 quilos. Uma pessoa de 3 metros de altura, eu estou falando para você que ele estava guerreando e ia guerrear mais para frente com um menino que aproximadamente 1,80 m, de 90 a 100 quilos. Esse menino tinha, é a metade da estatura, é como um adulto lutar com uma criança, mais ou menos essa distância. Então, fora isso daí, esse homem tinha uma lança que ela pesava mais ou menos 10,5 kg, sua couraça 88 kg, o seu escudo, ele precisava de um outro homem para segurar o escudo dele, que era feito de bronze, 4,5 kg, a sua espada mais 4,5 kg. Sabe o que significa isso? Juntando tudo, esse homem pesava mais ou menos de 340 a 390 quilos, quase meia tonelada esse homem pesava. Então ele foi guerrear com um menino de 90 quilos, uma máquina de guerra lutando com um menino, e todo mundo olhando aquela situação, daquilo enfrentando. Ele falou assim: olha, pode preparar as fileiras de vocês, os grandes soldados, os grandes guerreiros de vocês, porque é o seguinte, essa guerra nós vamos resolver, um de vocês vai lutar comigo, e esse que ganhar essa luta vai ganhar a guerra. Aqueles homens de Israel que se achavam, aqueles que se achavam importantes, aqueles que se achavam estrela, sabe? Aqueles lá que achavam que eram diferenciados, principalmente pelo seu corpo, né? Aqueles seus business mais definidos, aqueles que tinham uma estatura maior, quando viram aquele gigante, segundo diz a palavra de Deus lá no livro de 2 Samuel, eles começaram a tremer. Mas Davi, quando começou a saber da história, ele automaticamente arrumou um jeito de estar naquela peleja. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, meu irmão: uma pessoa, quando realmente é uma estrela, a qual realmente ela tem que brilhar nas mãos de Deus, ela arruma uma situação não para sair da peleja, mas ela entra com uma situação para que ela possa entrar na peleja. Você pode ver que na dificuldade com que você está passando, existem pessoas que saem de próximo de você, só que da mesma forma Deus coloca a pessoa do seu lado. Por quê? Aqueles que são de Deus, eles não fogem do problema. Sabe por quê? Da mesma forma que Deus falou com Josafá, eu quero dizer para você, quando você estiver numa luta que você não consegue derrotar aquela situação, Deus chega para você e fala assim: ei, Josafá, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Então os guerreiros de Deus sabem que ele vai brilhar, porque no momento de dificuldade, Deus vai olhar do céu e falar assim: eu estou levantando, eu estou construindo mais uma estrela, para que o meu nome venha ser glorificado. Quem quer ser essa estrela, levante a sua mão e adore a Deus nessa noite. Aleluias! E na verdade Davi, ele começou a criar um problema, porque os seus irmãos não queriam, o próprio exército não queria, o próprio rei Saul pegou e falou assim: não dá. Mas ele viu que aquele menino estava muito insistente, e quando ele contou a história para o rei Saul, do leão e do urso, Saul também começou a dar risada. Mas ele pegou e falou assim calmamente: mas tem alguém para enfrentar? Deixa eu ir. Eu não sei o que aconteceu no dia, mas uma coisa eu tenho certeza: naquele momento, para o rei deixar aquele menino enfrentar, é porque naquele momento a estrela de Davi começou a brilhar ali na frente de Saul. Você sabe por quê, meu irmão? Existem situações que as pessoas falam não, mas quando Deus entra no negócio, a pessoa fala sim, e tem vice-versa. Vocês lembram de Faraó? Deus pegou e tocou no coração de Faraó para não deixar Moisés sair do Egito, porque Moisés precisava brilhar. Deus precisava fazer que o povo dele viesse a brilhar. E eu quero dizer para você, às vezes as situações da sua vida parece que está tudo ao contrário, mas eu quero dizer, não está não. Deus está preparando para que você possa brilhar, a tua casa possa brilhar, para que a tua família possa brilhar, o teu ministério possa brilhar, porque quando Deus ele se propõe a fazer alguém brilhar, você pode ter certeza de uma coisa: ele pega aquele menorzinho dos menores que está dentro de um determinado local e ele levanta, e aquele que se acha maior, ele abate. Então nessa noite eu quero dizer para você, se você quer ser uma grande estrela, seja o menor dos menores aonde você entrar, porque quando você entrar ali com o menor dos menores, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai se levantar e falar assim: ei, sozinho ele não vai conseguir. Anjo Gabriel, vai lá anjo Miguel, leva a bênção lá para o meu servo e minha serva, porque ele precisa brilhar, porque essa pessoa, na verdade, é uma pessoa valente, e os valentes, eles precisam brilhar. Aleluia, Deus. Eu, quando era garotinho, tinha um molequinho que morava na minha rua. O bichinho era danado, rapaz. Eu não sei, de vez em quando
eu ouço o pessoal dizer aí, se você for pequenininho, você não fica triste comigo não. Parece que todo pequenininho, todo baixinho é invocado, né? Deixa eu falar isso aí. Você sabe por que o baixinho tem que ser invocado? Porque senão o grande judia dele engole ele. Você já pensou? Dentro da escola, por exemplo, ou em qualquer outro local, aquele monte de criança lá, o grandão chega no pequenininho, dá-lhe um tapinha na orelha, se eu chegava lá, sim, na orelha, pegava você, rodapé de mesa, o cara não aguenta, ele tem que ir para cima. O pequenininho, se você olhar para ele com um sorriso, já quer bater em você. Já perceberam isso aí ou não? Por quê? É uma defesa natural. Quando Saul olhou para aquele menino e falou assim: olha, já tem uma defesa natural, já está bom. Mas ele começou a contar a história e cantou a Saul. Falou: onde é que você quer ir? Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar a minha couraça. Pega a minha espada, pega o meu escudo. Só que Davi não se interessou, porque lá no Salmo 18, versículo 2, da parte dele, diz assim: ó, o Senhor é meu escudo, a minha força e a minha salvação. Ele é o meu baluarte. Ele sabia que aquele escudo, aquele monte de coisa não ia adiantar nada. Ele sabia que ele precisava de agilidade, ele estava acostumado como pastor a ter agilidade. Então, ele não aceitou, ele pegou e foi enfrentar o gigante. Você conhece a história? Ele pegou lá o negócio que ele tinha, qual era o nome mesmo? E o que mais que ele tinha? Quantas? Pegou 5 pedras de onde? O que ele fez? Quem lembra? Ele jogou aonde? Hã? Só para você ver como é que o gigante é perigoso. Até nós que estamos aqui, depois de 2000 anos, não tem medo de falar. Olha para você ver como é que era perigoso o gigante. Porque a Bíblia vocês conhecem. Olha como é que ele aterrorizava. Até agora tem crente com medo de falar. Irmãos, ele pegou aquela sua funda, pegou uma única pedrinha, bem na testa do gigante. Eu já contei essa história e fiz até uma encenação aqui um dia. A pedra bateu e caiu para cá. Se fosse ele mesmo, ele ia cair para trás. A pedra bateu para trás, só que ele caiu para frente. Fiz uma encenação disso naquela hora. Quando ele tacou a pedra que bateu, Deus pegou e deu um tapa na cabeça de Golias que tombou para trás. Ele foi com o tapa, não foi com a pedra. Vocês estavam aqui no dia que eu peguei e falei isso. Tá ou não tá? Então, na verdade, Deus já estava fazendo a sua estrela brilhar. E ele então começou a brilhar, 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 e começou a cantoria. Enquanto Saul mata os seus milhares, Davi mata os seus 10 milhares. Quer dizer, ele matava 10 vezes mais. Davi era danado. Ele viu o inimigo, ele orava, buscava em Deus, ia para cima. Ele entrava no vento no meio das legiões. Ele sozinho, ele matava mil soldados. Davi era terrível. Por quê? Ele tinha a unção e a graça de Deus. Deus estava construindo uma estrela. Aí, mais lá para frente, ele já tinha fugido de Saul. Já 2 vezes, ele não pegou a oportunidade para matar o rei, porque ele sabia que tinha a sua hora. O crente que quer brilhar, ele não passa a perna de ninguém. Ele sabe que na hora certa Deus levanta ele. No serviço ou em qualquer lugar. Ele sabe que na hora certa Deus vai pegar na mão dele e vai falar assim: hoje você vai brilhar, hoje você vai ser gerente geral dessa firma. Mas eu não tenho estudo, não, mas eu vou colocar você. Deus, quando ele quer levantar o crente, ele entra numa empresa, presta um concurso público, ele não conhece nem direito os assuntos, mas ele estudou, dedicou. Deus começa a lembrar ele, Deus começa a colocar na cabeça dele até coisas que ele não lembrava. Ele pega e se destaca e acaba recebendo aquela bênção. O crente, quando ele é fiel com Deus, tem uma pessoa lá na UTI, ele ora, intercede, e Deus faz brilhar aquela estrela, e aquela pessoa é curada através da sua vida. Porque sabe da valentia, sabe que aquela pessoa está afim mesmo de lutar, guerrear pela sua casa e pelas causas do Senhor. Aí um determinado dia, colocado como rei, você conhece a história, ele pega e junta aquelas pessoas que ele já tinha treinado, que estavam lá com ele lá nas montanhas de Judá, e ele começa a construir um exército. A Bíblia lá na frente diz que é os 300 valentes de Davi, mas eles não eram valentes. É que eles começaram a ver na vida de Davi a valentia, começaram a ver o brilho que tinha na vida daquele homem, viram a estrela que estava brilhando, e eles falaram assim: eu quero fazer parte desse grupo de estrelas.
e começaram juntamente com Davi guerrear. Vão lá, eles conseguem entrar numa cidade, eles conseguem ser vitoriosos, vai em outra. Depois eles conseguem pegar também as cidades filisteias, vão indo. Chega uma determinada hora que todas as cidades nas redondezas, elas são dominadas por Davi. E não somente dominadas por Davi, mas aquelas a qual não querem ser dominadas começam a pagar tributos para que Davi não pudesse invadir aquele local. Davi, ele consegue construir um grande reinado. Só que no meio do caminho aconteceu uma coisa muito interessante. Porque Davi, ele pegou aquele armamento que ele tinha lá de Golias e levou para sua tenda. Quando ele matou Golias, ele pegou, cortou a cabeça, levou a cabeça lá para Saul, o dia que ele pediu lá para que ele pudesse guerrear. Então, ele acabou de guerrear, matou, pegou e levou a cabeça lá para mostrar lá para ele lá. E ficou o rei espantado com aquele menino, sabe? Então, na hora, ele pegou todas aquelas roupas, as vestes de Saul, de Golias, levou lá para sua tenda. Aí a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando. Davi, ele vê lá mais ou menos na lança 10,5 kg. Ele vê um escudo de 4,5 kg. Ele vê a roupa, aquela armadura toda escamada, muito pesada, mais ou menos ali de 88 quilos. Ele fala, mas não tem como a pessoa se mexer aqui. Então ele vai lá junto com os ferreiros, um daqueles valentes dos 300, a qual estava juntamente com ele lá, era uma pessoa que era especialista na área de construção de espadas e também de armaduras. Então ele pega aquele rapaz lá e explica para ele, olha, isso aqui é um negócio eficiente, mas é muito pesado. Então prepara para ele algo a qual é muito mais leve e ele começa a guerrear. Detalhe, ele tinha um escudo, e nesse seu escudo é um escudo pequenininho. Até hoje, se você for assistir um filme, se você for ver qualquer personagem de Davi, você vai ver que não somente pelo tamanho dele, que diz que ele era pequenininho, mas 1,80 m não era tão pequeno no meio da nação de Israel, porque era mais ou menos de 2 metros até 2,20 metros, mais ou menos a altura daquele povo lá. Ele era um pouquinho mais baixo, mas nem tanto assim, só que o seu escudo era muito menor do que os outros. Porque ele era muito leve, muito ágil. Então ele precisava de um material ágil. Então ele começa a lutar, ele começa a pegar gosto por aquele escudo. Ele começa a pegar gosto com tanta forma, de uma tal forma, que ele começa a descobrir que aproximadamente da época deles, 3.000 anos, dos nossos aqui hoje, aqui 5.000 anos. Então que tinha lá um grupo lá de fenícios, aonde eles pegavam os capitães, eles pegavam o seu escudo, colocavam o seu nome. Então Davi, ele observa aquilo lá e ele começa a se interessar, e na verdade todo mundo já conhecia ele. Então ele começou, sabe, a começar a ter um pouquinho de soberba, e foi pela soberba que ele não quis lutar e acabou caindo com a esposa do capitão. Depois ele se reconciliou com Deus, porque ele achava que não precisava ir, mas Deus precisava dele na batalha. Deus precisa de você na batalha, meu irmão. Então ele pega lá, conversa com esse rapaz, fala, eu quero que coloque o meu nome aqui. Então ele trabalhou lá e ele colocou lá o nome dele lá. O nome de Davi em hebraico antigo, não esse agora o hebraico massorético, aquele que era antigo, que era usado na época, que ainda era a construção de um hebraico, porque tinha uma mistura de vários dialetos. Então eles estavam começando a construir ainda uma linguagem, porque eles eram hebreus. O que eles eram? Itinerantes, peregrinos. Era um grupo de várias pessoas de tudo que é lugar. Então tinha uma determinada nação, um grupo de pessoas lá que eles adoravam só um Deus, não podia ficar lá, Egito. Então eles começaram a se juntar. Eles não tinham uma linguagem definida, então eles começaram a construir uma linguagem. Então eles construíram uma linguagem que hoje nós conhecemos como sendo o hebraico. No hebraico antigo, nesse da época de Davi, ele se escrevia David, e era usado 3 palavras ou 3 símbolos. Primeiro símbolo da época, que era o Dalet, que tem hoje inclusive no dialeto atual, é um triângulo. Depois o segundo é o Vav, que é mais ou menos um Y com mais um puxadinho assim, e na frente, mais uma vez, o Dalet, outro triângulo. 2 triângulos com Vav no meio. Então ele começou, todo mundo olhava, sabia que lá estava escrito Davi. Mas a maioria das pessoas não sabia ler, porque a nação de Israel, a maioria, 99% mais ou menos da época, eram tudo analfabeto. Só que os povos
principalmente os capitães, as pessoas que vinham de fora, eles temiam a Davi. Então quando eles viam o escudo de Davi, chegavam no local onde Davi estava chegando, e pelo escudo estava escrito lá Davi, então eles pegavam que era David, então eles morriam de medo só de olhar para aquele escudo. E Davi começou então a ver aquilo lá, e ele não gostou daquela história das pessoas temerem o escudo. Eles queriam que temia ao Deus a qual ele servia. Então o que ele fez? Ele pegou e pensou, aí eu acho que entrou a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Então ele falou assim: eu não quero meu nome no meu escudo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar somente os dois dálates, os dois triângulos, e vou tirar o vav do meio. Então deixou os dois triângulos. Ele olhou aqueles dois triângulos, ele falou lá para o ferreiro falou: mas aqui está feio, tem um espaço vazio aqui, eu posso fazer um negócio? Não pode. Ele pegou um triângulo assim, aí pegou outro triângulo e colocou ao contrário, quer dizer, ele colocou dois dálates, um em pé e um deitado. A partir dali começa a se construir uma estrela. Essa estrela, ela foi construída, não foi porque Deus falou assim: olha, precisa brilhar em determinado local. Não, é que Deus começou a olhar para a vida de Davi e começou a ver que Davi não estava se alegrando, que a honra, a glória estava sendo colocada no nome dele, no exército de Israel. E ele queria mostrar que toda a glória e toda a honra tinha que ter sido dada por Deus. Então ele olhava para os céus e começava a lembrar que lá atrás Deus havia falado para Moisés: olha, Moisés, não adianta você querer contar as estrelas do céu. Sabe por quê? Olha, a quantidade de pessoas que eu vou colocar para estar juntamente contigo é tanta, a nação que eu vou fazer é tanta gente que vai ser muito mais do que as estrelas do céu. Sabe por que é muito mais do que as estrelas do céu? Porque fora aquelas estrelas que estão no céu, meu irmão, está você, que Deus está falando que tem que brilhar e vai brilhar. Deus está olhando para a tua vida, mesmo que as pessoas que moram lá no Japão não te conheçam, as pessoas sabem que aqui em Santo André, lá em São Caetano, em São Bernardo, em São Paulo, enfim, aonde você mora, lá tem alguém que está brilhando, e essa pessoa é você. Então Davi começou a olhar aquilo lá, ele começou a olhar aquela estrela, então ele falou assim: nossa, mas isso aqui é bonito, isso aqui então vamos colocar. Ele pegou e colocou aquilo. Só que a nação de Israel começou a olhar para aquilo, e na verdade eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Então Davi começou a explicar, começou a contar a história daquela estrela. E muitas pessoas nos dias de hoje, até mesmo essas pessoas aí da nova era, pessoas da maçonaria, tantas pessoas têm tentado usurpar desse símbolo a qual é da nação de Israel. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, nós somos cordeiros de Cristo. E se nós somos cordeiros de Cristo, então essa estrela nos pertence. Eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus disse aqui, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Você não vai brilhar tarde, você não vai brilhar no entardecer, você não vai brilhar de noite, você não vai brilhar de madrugada, não. Quando você levantar, que você abrir os olhos, quer dizer, pela manhã, quando você abrir os seus olhos, segundo diz essa palavra aqui, Jesus vai fazer você brilhar. Sabe por que ele vai fazer você brilhar? Porque é ele que está construindo essa estrela. Você é a estrela de Deus. E aqui está dizendo assim, olha, eu sou a raiz. O que significa que Jesus é a raiz na sua vida como estrela? Está dizendo o seguinte, que você só vai brilhar se Jesus tomar conta da sua vida. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, Jesus tem que estar na frente. Ah, mas eu vou na igreja, você não entendeu. Jesus é a raiz. Se você sair longe da raiz, não adianta. Jesus pegou e falou assim: ei, eu sou a árvore, vocês são os ramos. Aquele que se afastar, aquele que ficar longe de mim, automaticamente eu farei o quê? Cortarei fora. Então, para você realmente ser a raiz, para que Jesus possa ser a raiz de Davi na sua vida, para que ele possa ser o seu alicerce, para que ele possa ser o seu baluarte, você tem que entender que ele tem que tomar conta desde a pontinha da tua unha, se você tiver unha, né? A pontinha da tua unha até o último fio de cabelo da sua cabeça, se você tiver cabelo, né? Olha lá, o teu, colocou até a mão na cabeça, né? Aí no seu caso tem o corinho cabeludo. Eu quero dizer para você, meu irmão, nada nasce pronto.
Se você quiser brilhar, você tem que deixar Deus construir o teu brilho. Não tem esse negócio, Deus manda um maná. Nós não estamos no deserto, foi para aquela época. Ô Senhor, eu estou com tanto frio, dá para o Senhor mandar coluna de fogo? Não dá. É para aquela época. Ô Jesus, abre o mar vermelho. Não abre, foi para aquela época. Derruba as muralhas de Jericó. Não, ele não vai derrubar, porque já foi aquela lá. Agora ele vai fazer você brilhar. Aquilo lá foi para algumas pessoas, o trabalhar de Deus para que elas pudessem brilhar. Moisés brilhou, Josué brilhou, Zacarias brilhou, Mateus brilhou, Paulo brilhou. Vai falando aí, Lucas brilhou, Tiago brilhou. Tantos brilharam. E eu quero dizer para você que você também vai brilhar. Mas para você brilhar, você tem que deixar Jesus trabalhar na sua vida. Somente você que quer realmente que Jesus faça você brilhar. Fique de pé, grupo de louvor, me ajude aqui no nome do Senhor Jesus. Aleluia.